Oi, meu nome é Wallace. Hoje eu vou resolver esse exercício 3.26 do livro do Young and Friedman, 14ª edição, volume 1. Eu mudei um pouquinho o enunciado, como sempre, para não ficar exatamente igual ao do livro, mas a essência é a mesma. Espero que vocês leiam o enunciado e tentem resolver antes de assistir ao vídeo. Peço também que vocês leiam a descrição do vídeo, beleza? Obrigado e vamos lá então. Considere um modelo de sistema de rotor, ou seja, uma coisa que faz rotação, com 4 pás. O comprimento de cada pá medido do centro de rotação até sua ponta é de 3,40 metros. Então ele falou o comprimento. Esse comprimento eu vou chamar de R, e vale 3,40. Eu já até fiz o desenho aqui, Então esse R vai ser o raio, dessa circunferência que vai fazer. Porque note, que vai fazer uma circunferência aqui quando gira, Não vai ficar perfeito não, Eu preciso ajustar assim mais ou menos para poder ficar ali em cima, tá? Mas eu vou apagar isso daqui para não ficar poluído. Então o raio, que é o comprimento dessas pás, que vai ser ali do centro de rotação até a extremidade da pá, então isso daqui mede R. Beleza. E aí então está escrito aqui, este rotor está em operação dentro de um túnel de vento, girando a uma taxa constante de 550 rotações por minuto. Então, 550 rotações por minuto. Isso daqui é o que a gente chama de frequência, tá? 550 rotações por minuto. Beleza? E aí aqui vamos ver então, com base nessas informações, determine velocidade linear. Qual é a velocidade tangencial da ponta da pá, expressa em metros por segundo, Beleza. Ele não deu a entender que tem aceleração, certo? Então a velocidade é constante, tá até escrito aqui, a uma taxa constante, de 550 rotações por minuto. Então a velocidade é constante porque sempre dá esse tanto de voltas aqui por minuto. Beleza. E aí, olha só. Na letra A, então, ele pede a velocidade linear. A velocidade linear, a gente pode calcular ela da seguinte forma, A velocidade linear é o comprimento de uma volta, 2πr, dividido pelo período, Só que, lembra que eu falei que a frequência é 1 sobre o período? Então, eu posso substituir aqui, Posso escrever isso como 2πr vezes 1 sobre o período. Então, isso daqui é 2πrf, certo? Beleza. Então, a velocidade linear é simplesmente isso daqui. Exercício bem basiquinho aí, Só de substituir em fórmula, Equaçãozinha aí. Então, seria essa daí a resposta algébrica. Mas a resposta numérica a gente tem que mexer mais um pouquinho, Por quê, Porque lembra que eu falei que a unidade de medida da frequência é o Hertz? E aqui, não foi dado em Hertz, Foi dado em rotação por minuto. Então, a gente precisa converter isso daí para ter o resultado no Sistema Internacional de Unidades, tá? Então, vamos lá, Vamos calcular isso. Então, a gente vai ter, 2... Aí o π eu vou deixar assim mesmo, tá? Não vou substituir por 3,14, não.
Aqui 3,40 metros, né, que é o R, e o F, né, é o 550 rotações por minuto. Beleza. Então, vou escrever aqui 2π 3,40 vezes 550 minutos. Minuto não, né? Metros. Falei errado. Aí aqui, ó, o 1 minuto, como a gente quer passar para segundo, 1 minuto é 60 segundos, né? Então é só fazer isso. E o rotações aqui, a gente não precisa fazer nada, tá? Simplesmente esquece ele. Por quê, né? A frequência, né? Aqui tá falando rotações por minuto. Então, lembra que eu falei que a frequência é o número de voltas em um intervalo de tempo, mas o período é quanto tempo que gasta em cada volta. Então, que eu falei que eles são o oposto um do outro, observe, né? Aqui você divide o número de voltas pelo tempo total. Então, você vai ter, né, quantas voltas que dá em um intervalo de tempo. Já aqui, você divide o tempo total pelo número de voltas. Então, você vai saber quanto tempo gasta em cada volta. Então, aqui, como a gente está pegando, né, o número de voltas dividido pelo tempo, né, e o tempo aqui é 1 minuto, então ele já está falando, né, dá 550 voltas por minuto. Então, essas voltas aqui, ó, já são essas 550, certo? Então, não precisa escrever essa rotação, beleza? E aí, então, é simplesmente isso, tá? São 550 voltas, né, a cada 60 segundos. Então, a resposta, observe que já está em metro por segundo. Lembrando, né, que a velocidade linear é essa velocidade aqui, né, ó, que essas coisas vão girar, tá? Então, vai ter aqui essa velocidade aqui, né? Não estou fazendo um desenho muito bonitinho não, mas é isso daí, né? A velocidade com que gira, né? E nesse caso é constante. Aí eu vou fazer aqui na calculadora e já volto com o resultado. Fiz a conta aqui e isso dá aproximadamente 196 metros por segundo, beleza? Então, essa é a velocidade linear com que está girando. Observe, né, que se a gente fosse tratar, né, de velocidade angular, né, se fosse velocidade angular, seria, né, simplesmente isso daqui, né? Lembra que a velocidade angular é o ângulo dividido pelo intervalo de tempo? Então, para uma volta, seria 2π, certo? Sobre o tempo de um período, tá? Só que isso daqui é a mesma coisa que F, né? Então, seria simplesmente, para achar o ômega, seria simplesmente pegar esse resultado aqui, ó, e multiplicar por 2π, né? Tirando essa rotação aqui, beleza? Ou então você pode considerar, né, que uma rotação é 2π radianos, certo? De ângulo, beleza? E aí você tem, então, né, qual que seria, né, a frequência angular ou velocidade angular, beleza? Então, essa daqui é a frequência e a frequência angular é essa daqui, beleza? Então, tem essa diferençazinha aí, né? A gente pode também calcular o ômega se quiser, né? Aí é só multiplicar isso daqui por 2π e aí mudar essa unidade do mesmo jeito que eu fiz aqui, beleza? Só que aí não vai ter metro, né? Vai ser só por segundo mesmo. Aí no caso a gente coloca, quando multiplica por 2π, a gente coloca radianos por segundo,
tá? É simplesmente isso. Vocês podem fazer aí se vocês quiserem, tá? Mas a gente vai aprofundar mais nisso quando a gente chegar no capítulo 9. Ainda tem bastante chão até lá, beleza? Então, isso daqui foi a letra A. Vamos para a letra B. A letra B, né? Ela pede a aceleração radial. Qual é o valor da aceleração centrípeta ou radial na extremidade da pá? Apresente esse resultado como um múltiplo da aceleração da gravidade. Beleza. Aceleração radial ou centrípeta, né, como ele está dizendo, é a aceleração, né, que vai apontar para o centro, né, em cada ponto. Então é essa aceleração aqui, ó. Aí eu não sei se vocês se lembram, mas a aceleração centrípeta é dada, né, pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E aí a gente tem a equação da velocidade aqui, né? É isso aqui. Então é só substituir isso dentro daqui, né? Então a gente vai ter, ó, que a aceleração centrípeta é 2π r f ao quadrado dividido por r. Isso então vai dar 2π, não, 2π não, né? 4π quadrado vezes r ao quadrado, f ao quadrado, só que dividido por r. Então, esse r cancela com esse quadrado. E aí, então, o resultado, vou fazer na linha de baixo, é 4π quadrado f quadrado r. Só mudei de lugar, tá? O r e o f aí, mas não tem problema fazer isso não, porque números reais são comutativos, né? Então não tem problema fazer isso, a multiplicação de números reais é comutativa. Tá, então agora é só substituir, né? Só substituir os números. Então a gente pode fazer isso aqui, vai ser 4 vezes o π quadrado, vezes o f, que é 550 rotações, né, por minuto, isso elevado ao quadrado, vezes o 3,40 metros. Então, agora é só substituir isso aí na calculadora, né? Claro, convertendo isso daqui, né, da mesma forma que a gente fez aqui, ó, beleza? Então, eu vou fazer aqui na calculadora e já venho com o resultado. Fiz a conta aqui e o resultado é aproximadamente 1,13 vezes 10 elevado a 4 metros por segundo ao quadrado. Então, o resultado é esse daqui. Beleza. Só que o enunciado pede para fazer mais uma coisa ainda, né? O enunciado aqui, ó, ele fala, né? Apresente esse resultado como um múltiplo da aceleração da gravidade. Então, o que ele quer que a gente faça, né? Ele quer que nós façamos a divisão, né, desse cara por esse. Só que desse lado aqui a gente escreve o valor deles, né? Assim. E aqui, ó, a gente coloca o da aceleração da gravidade. Então, dessa forma. Aí, para poder ficar mais parecido, né, o que a gente está fazendo aqui, ó, a gente pode, por exemplo, fazer isso daqui, ó. Em vez de escrever 9,8, escrever 0,98 vezes 10, tá? Que aí vira 9,8. Aí, só fazer a divisão aqui, ó, de 1,13 por 0,98. Por quê?
10 elevado a 4 dividido por 10 elevado a 1, né? Isso vai dar 10 elevado a 3, né? E o daqui de cima dá 1,15 vezes 10 elevado a 3, então. Aí note que metro por segundo ao quadrado cancela com metro por segundo ao quadrado. Tá? Então é isso daí. E assim, a gente tem então que a aceleração centrípeta 1,15 vezes 10 elevado a 3 vezes maior do que a aceleração da gravidade. Então, a aceleração centrípeta nesse caso é muito, mas muito maior do que a aceleração da gravidade. Beleza? Então, é isso daí, né? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, né? E que tenham conseguido resolver, tá? Valeu, falou e até a próxima.